empreendedor, seja bem-vindo ao nosso podcast do zero ao empreendedorismo. Estamos aqui mais uma vez com a edição Pensando em Você. E hoje eu estou com uma convidada que vai falar sobre empreendedorismo, mas um tocante emocional. Onde tudo acontece são nas emoções. E aqui eu quero apresentar a minha querida, ela que é minha amiga, ela que é psicóloga, casada com um grande amigo também, Cláudio, mãe do querido Abraão, ela que tem feito uma jornada empreendedora. Palestrante, já realizou vários trabalhos como palestrante para empreendedores. Ela que tem desenvolvido um projeto fantástico com mulheres também. E hoje eu estou aqui com a minha querida amiga Clébia Lacerda. Seja bem-vinda, Clébia. Obrigada, Nirlânia. Boa tarde, gente. Então, que maravilha estar aqui falando sobre empreender, né? Nós, como mulheres, como mães, como pessoa, como profissional, precisamos empreender todo o tempo. E é isso. É isso, empreender todo o tempo, Clébia. Perfeito. A nossa vida já é um empreendimento. Sim, com certeza. Clébia, querida, para quem não conhece você, eu quero que se apresente. Quem é Clébia Lacerda? Então, eu sou Clébia Lacerda, né? Como Nirlânia disse, psicóloga, neuropsicóloga. E estou também agora estudando aí mais sobre Freud, a psicanálise está entrando na minha vida. E sou amante de pessoas, amo viver, amo conhecer pessoas e gosto muito de relacionar. Então, eu como profissional, Nirlânia, eu entro mais, eu viajo mais nessa vibe de conhecimento, sabe? De olhar por trás de quem é Nirlânia, né? Quem é Clébia? E quando você fala de quem é Clébia, aí vem todo um histórico, toda uma identidade, né? Então Clébia é essa mulher, uma mulher que ama viver, casada, né? Há 26 anos, trabalho com grupos de mulheres e faço com terapia, né? Terapia em grupo, terapia também individual e online, presencial. E é isso. Estou aqui. Muito bem. Clébia, querida, seja bem-vinda ao nosso projeto, ao nosso programa, podcast do Zé do Empreendedorismo. Nós temos com a narrativa aqui, Clébia, trabalhar um direcionamento para o empreendedor. Tem empreendedores, Clébia, que começam o negócio, abre seu meio, formaliza, mas na primeira dificuldade ele desiste. E aí, Clébia, é que separa a criança do adulto. E eu tenho observado que nós temos muito menino brincando de empreender. Voltando para você. Exatamente. É verdade. Muita criancinha que, no primeiro momento que ele perde o bico, a chupeta, ele quer voltar pro colo do papai e da mamãe, que é o CLT. E tá tudo certo. A gente trabalha com essa questão de empreendedorismo e a gente entende a jornada de cada um. Mas enquanto psicóloga, hoje você é estudante da psicanálise, o que você diria para o empreendedor que está nessa jornada? Nirlânia, olha, um dos pontos principais é a busca desse autoconhecimento. Porque quando a gente fala dessa voltar para o colo do pai, né, existe essa necessidade, muitas vezes, do adulto meio que infantilizado, ter essa volta. E aí, olhando para o meu histórico, eu lembro de 3 pontos principais que foram, assim, cruciais para a minha vida. Uma foi aos 13 anos, quando eu comecei a empreender ao lado do meu pai. Eu estava ali, meu pai tinha comércio, e aí eu observei que todo o tempo os bolsos dele tinham muito dinheiro. E aí eu falei, pai, como eu faço para ter o meu dinheiro? Então eu comecei a empreender do lado dele, né? Ele falou, é fácil, arruma alguma coisa para você vender aqui, e aí o dinheiro vai ser seu. E aí eu pensei, mas o que eu posso vender?
né? Então ele disse assim: pensa aí o que que o povo está precisando. Porque a gente tinha comércio e ele tinha trabalhava também em feira livre. Aí eu olhei, observei que existia um stand, uma barraca na época Sim. falava, né? Que o homem só vendia bolos. Falei, bom, minha mãe sabe fazer biscoitos, sabe fazer pão de queijo, a gente é de Sim. Minas, né? Pão de queijo, sabe fazer um pastelzinho. Eu vou trazer isso. Sim. Então, eu comecei a vender. E aí, tudo com mais organização, paninho limpo. Comprei logo aquela estufa, na época chamava, aquela Sim. quentinho ali, aquele lanche quentinho. E quando era 8 horas, 8h30, eu já tinha vendido para os meus primeiros clientes toda a mercadoria que eu levava. Bom, passaram-se os anos. Isso foi aos 13, 14 anos. Aos 16 eu vim morar aqui em Conquista. E fui trabalhar em uma papelaria, junto com meu tio, né, CLT. E aos 19 meu pai partiu, dormiu no Senhor, né? Aprove a Deus. E naquele momento eu senti a necessidade de crescer. Eu senti a necessidade de cuidar de uma mãe, porque aí a minha mãe ficou desamparada, né, naquele Sim. momento. E eu comecei a pensar como o meu pai tinha feito aquela pergunta, né, aquele dia, o que que está precisando? O que que as pessoas estão precisando? E eu pensei, falei, bom, o que que as pessoas estão precisando lá na minha cidade? Que eu possa comprar e mandar para lá, para minha mãe ter uma renda. E foi aí que eu comecei, voltei a empreender, né? Eu pegava meu pequeno salário ali, comprava, lembra daqueles produtos de 99? Sim. 99 centavos, né? Comprava aqueles produtos. Eu tinha uma amiga que ia diretamente no Paraguai e aí passava para mim por 70, 80 centavos e eu mandava para minha cidade. E aí lá vendia pelo mesmo preço daqui. Ou seja, a mercadoria saía rápido e aí eu voltei a esse empreendedorismo. Então eu percebi que as crises geram a necessidade de crescer ou voltar ao colo do pai, né? E aí a psicanálise, a psicologia vem explicando que a gente, quando é menino, né? A gente tem esse colo do pai. Quando você não tem mais esse colo do pai, sempre você vai ter essa criança ferida lá dentro, né? Vai ter essa criança, mas a partir do autoconhecimento, a partir do gerenciamento das emoções, você pode sim lidar com essa criança, trazendo o adulto para a vida, né? E aí foi dessa forma que eu comecei. Parabéns. Trazendo o adulto para a vida. Clébia, você trouxe uma narrativa muito importante que me fez também pensar sobre a minha jornada. Eu venho de um ambiente empreendedor e eu cresci também vendo dinheiro. Meu pai com dinheiro. E eu, por muito tempo, achava que meu pai fosse banco. Né? Porque ele saía de casa com a mercadoria e voltava ao entardecer com dinheiro no bolso. Sim. E eu sempre respeitei meu pai. Eu achava assim, eu quero ser como ele. E foi que veio a admiração empreendedora. A admiração daquele homem. E também comecei a observar o processo. Porque ele chegava em casa com dinheiro, mas chegava também com as mãos feridas. Ele também chegava suado, sujo muitas vezes. Porque o trabalho tem um processo. Verdade. Verdade. E foi aí, Kleber, que comecei a entender a jornada empreendedora. Ela é processual. E nós estamos diante de uma população empreendedora infantilizada que não quer passar pelo processo. Que quer o resultado a curto prazo. Imediato. E como você trabalha bem com essa parte de psicanálise, trouxe já aí algumas questões interessantes, algum conteúdo. Como é trabalhar com essa criança emocionalmente que quer tudo a curto prazo? Muito.
Muito boa a sua pergunta e muito complexa. Por quê? Cada família tem sua criança. Cada pessoa tem sua criança. E essa criança vai ser tratada da forma que você aprendeu a lidar com ela. Então, entra aí a necessidade, muitas vezes, de um acompanhamento, né? Um acompanhamento psicológico, um acompanhamento terapêutico. Para quê? Para você compreender como lidar com a sua criança emocional, a sua criança ferida. De repente, não vai ser só um podcast, não vai ser só um diálogo que você vai sair, nossa, que eu aprendi a lidar, eu agora estou um adulto. Não, não é. É um processo, né? Eu gosto de dizer que não é um iFood, não é uma comida rápida. É algo que é gradual, mas é rico, é valioso. Porque a criança não cresce do dia para a noite. Tem um processo. E você precisa respeitar esse processo. Se você começar a andar com pessoas que ainda estão ou ainda estão em outra fase, de repente você vai falar, nossa, né, não é isso, não dá. Eu preciso desconectar e ir para outra mesa. E aí é verdade. Está tudo bem. Porque você compreendeu o processo. Qual é o momento que você está vivendo? E isso é necessário. Porque senão não existe crescimento, né? Não existe crescimento. Só vai existir crescimento a partir do momento que você compreendeu qual é a fase que você está. Você respeitar, acolher e chamar para a realidade. Se permitir muitas vezes, mas sempre buscando para o hoje, para o momento, né? Eu não posso olhar para aquela menina de 13 anos ao lado do papai, que tinha um suporte ali, né? Eu, no final do dia, eu chegava, fazia meu caixa e falava, o dinheiro é todo meu. Estava tudo bem. Meu pai ia repor a mercadoria. Mas hoje eu não posso olhar e fazer a mesma coisa, porque o meu esposo já é o meu esposo, já é outro nível, já é outro, né? A outra forma de empreender na vida. Então, eu olho para ela, respeito o tempo dela, acolho muitas vezes, abraço e falo para ela, tá tudo bem, vamos crescer. Porque a vida, ela não para pra gente estagnar. A gente precisa deslanchar. Uau! Olha aí, empreendedor! Você que está aqui assistindo, já compartilha com alguém, manda um like, manda para 10 pessoas, porque o conteúdo de hoje é sensacional. Quem é que nunca teve medo de empreender? Aliás, nem de empreender, da vida. Da vida. Da vida. Se eu for falar para você a segunda parte dos deslanchados, é Sim. muito. Eu falo, meu Deus, como eu tive coragem de fazer isso, né? Tomar decisões, Clébia, é uma das dores do empreendedor. É um das dores. Porque tomar decisão é diária. Inclusive, hoje eu postei no meu Instagram sobre perfil comportamental. Qual é a relação que o nosso perfil tem com a nossa decisão. E cada nós temos um perfil diferente, cada um não é o momento hoje, mas só para trazer esse parêntese aqui, as nossas decisões são tomadas em nosso nível de consciência, maturidade e perfil. Então, uma pessoa que é mais analítica, ela quer dados. Mas quem é focado em pessoas é aconchego, é calor, é mais sinestésico. Quem está com dúvida do seu perfil, eu posso te ajudar. Eu te dou o perfil completo, o teu relatório completo. Inclusive, Kleber, vai te ajudar na tomada de decisão. Sim, porque está relacionado. Seu perfil, você, isso. Né? Com certeza. Digo eu quero que eu mando para você, perfil comportamental. E nós estamos aqui com a participação da psicóloga, empreendedora, palestrante Clébia Lacerda. Ela que está trazendo conteúdo para você. Então, eu convido agora a ficar conosco. Desliga tudo. O foco é você agora. É na sua vida. Clébia, querida, tomar uma decisão para um psicólogo. Como você avalia isso, minha Nilânia, você falou de decisão. Decisão
Se nós tirarmos o prefixo de, né? Sim. De decisão, de corte, de tomada de decisão, é algo muito sério e todos os dias a gente faz. Né? Eu decidi deixar hoje meu filho lá realizando suas atividades e vim para o podcast. Estar com você, estar com vocês. Vocês aí decidiram assistir, né? Estar se capacitando, buscando aprender mais aqui com Nirlânia. Se desconectou de algo. Então, todos os dias nós fazemos isso. E é muito importante quando a gente toma as decisões assertivas. Por quê? Porque as nossas decisões serão, assim, lineares, vai dar norte para a nossa linha de chegada. Né? Eu só cheguei aqui porque eu peguei ali o endereço certo. Sim. Então, eu decidi estar aqui. Então, eu cheguei aqui porque eu decidi estar aqui. Se eu tivesse decidido estar aqui e tivesse tomado um rumo, um endereço errado, eu não chegaria aqui. Então, o primeiro passo para a nossa linha de chegada é a decisão. Se eu pretendo chegar, né, em Londres, que é cenas para outro capítulo, eu tenho que criar, né, rotas, meios e preparar o capital, porque para chegar lá, né? E aí eu lembro quando minha decisão que foi assim crucial para minha vida, porque aí eu falando quando meu pai morreu, eu já estava fazendo técnico de enfermagem e aí fui trabalhar com 8 meses de curso, fui trabalhar no hospital. E terminei o curso, fiquei no hospital. Mas eu nunca dei conta de ficar mais que 3 anos e meio a 4 em um emprego. Eu fiquei os 3 anos e meio, quando completando os 4 anos, eu tive a proposta de deixar aquele emprego que estava certinho ali, salário, estava tudo certinho. E ir embora, né? Ir para outro país. E aí eu disse assim, falei para minha mãe, eu tenho uma tomada de decisão muito importante. E ela disse assim, qual? Ela achou que fosse o casamento. Era também o casamento, mas com o casamento viria essa decisão de ir embora. E aí quando eu falei que eu estava pretendendo, junto com o meu noivo, casarmos e irmos para Londres, ela disse assim, nossa, aí é algo muito sério. Eu falei, por que, mãe, que é tão sério? Ela disse, porque você vai mudar de vida. A partir do momento que você mudar do país, é outra vida. E não era só porque eu ia mudar de país, também porque eu ia sair do CLT. Também porque eu ia sair daquela segurança de todo mês ter meu. Sim. Porque não é fácil você olhar para algo que está ali diariamente. É como se você tivesse ali daquele comodismo, né? Meio sim. Mas também você buscou aquilo, você planejou, você preparou, eu fiz o curso para estar ali. Mas não haveria crescimento se eu não tivesse tomado aquela decisão. Há 25 anos, há 20 anos atrás, né? Não teria. Então, foi necessário, precisou de coragem. E é essa coragem que nos faz tomar decisões assertivas. Esse enfrentamento. Porque se você observar uma incisão, um corte cirúrgico, observa se alguém tem alguma cirurgia, aquele corte ali. Então, a decisão é assim. Naquele momento, às vezes, tem dor, né? Eu tive dores, eu deixei colegas de trabalho, eu deixei um ambiente seguro, um ambiente que já era do meu conhecimento. Mas eu queria algo mais, eu queria crescer, eu queria, né, poder conhecer um outro lado da vida. E foi tudo muito desafiador, mas foi tudo muito gostoso, muito bom, sabe? Aí eu olho para trás e penso, nossa, como eu fui corajosa. Mas eu faria tudo de novo.
Sim. Tudo de novo. E é meio que isso, né? E eu acredito que para a psicologia, essa tomada de decisão é bem assim, voltado mesmo para o nosso, a questão do ego e superego, que já está ali influenciando muito, né? E aí a gente precisa conhecer um pouquinho mais. Como é que é? Quem é que tá mandando aí nessa WIT? Então, é isso. Muito bem, Kleber. Olha quanto aprendizado. Kleber já teve a decisão de ir para fora do país, enfrentar os medos de uma cultura diferente, a incerteza, uma O nova. inglês. Isso, O inglês. exatamente. Kleber, me fez agora essa tua fala. Veio agora um insight de uma decisão implacável. Empreendedor tem tomado decisões implacáveis todos os dias, a todo momento. Decisões difíceis, que desagradam a alguns, em detrimento de uma necessidade. E me vê agora uma narrativa de um certo homem, Kleber. Ele estava empreendendo em um negócio e apareceu para ele duas mulheres. Sim. E as duas mulheres alegavam que o filho era um delas. Uma criança, duas mulheres, um homem e um bebê emocional. Senhor, essas duas mulheres alegam ser mãe dessa criança. E as duas mulheres gritavam que aquele filho fosse dela. Ela era uma mãe, duas mulheres com uma criança. E aquele homem perguntando: ah, essa criança é de vocês? E cada um teve o tempo de colocar sua justificativa ali. Tudo bem. Entra a decisão. Ok. Decisão implacável. Risco que você acabou de tomar. Riscos. Eu vou cortar a criança no meio e cada um fica com uma parte da criança. Tudo bem assim? E aí uma delas disse: sim, pode cortar, que eu seguro. Eu fico com uma parte e a outra fica com outra parte. E assim o homem fez. Na hora de fazer o processo, cumpriu o processo, uma gritou: não, passe para ela. A verdadeira, né? A verdadeira. Porque ela entendeu que o amor maior, que também foi uma decisão implacável, forte, medo, dor, abrir mão do apego, mas para aquela criança ficar-se viva. E aí entra também o bebê emocional, lidar com as frustrações. Sim. Porque aquela mulher, ao perder o seu filho, ela não conseguiu lidar com a dor da frustração, a dor do luto. E aquele homem tomou aquela decisão assertiva ou não. Mas ele teve que decidir rápido. Porque empreender também é sobre decisão rápida. É sempre que vai. Eu trouxe um documento aqui para analisar os dados, horário. Tem momentos que nós vamos ter os dados para analisar. Tem momentos que não, é agora. Sim. Vai fechar a empresa, vai abrir. Vai demitir o colaborador, vai continuar, vai contratar. Vai continuar com esse fornecedor ou não? Então, Kleber, eu penso que empreender sobre tomar decisão implacável. E ser implacável requer coragem, ousadia, intrepidez, como você foi. Enfrentamento. E enfrentamento. Como é agora, Clébia, ser um empreendedor implacável? Então, bem desafiador essa sua pergunta, tanto quanto o ser implacável, né? Como ser esse empreendedor implacável nos nossos dias? Nos dias em que a crise está aí, né? Meio que... Mas é com esse olhar de implacável, de estar ali à frente, nessa linha de frente, é de tomar essa decisão direcionada como esse sábio Salomão, aí, né? Salomão teve. Uma decisão assertiva, eu creio que direcionada por uma lei maior. Né? Porque ele não tomou essa decisão que foi algo muito implacável, foi algo decisivo ali, que seria vida ou morte. Muitas vezes no comércio, no trabalho, é assim.
Ou eu continuo, ou... E aí? E se eu parar? E se eu continuar empreendendo aqui, eu já tomei dinheiro aqui no banco, eu preciso acertar ali. E agora? O que fazer? Claro, sempre a gente precisa ter dados, né? Ter ali em mãos, acompanhar o seu histórico, ver como é que está a sua empresa, conhecer a sua empresa, buscar um direcionamento para a sua empresa, né? Buscar conhecimento da área que você está empreendendo, mas o conhecimento nunca é pouco. Sempre é bom ter mais conhecimento. Eu acredito que quando eu cheguei na Inglaterra, é claro que 20 anos, 25 anos atrás, se tivéssemos a tecnologia que hoje nós temos, né, talvez fosse um bando de crescimento. Mas hoje você, empreendedor, com a tecnologia que você tem, que nós temos hoje, nós podemos fazer muito mais. Muito mais. E nos capacitarmos muito mais, né? E vencer os medos. Vencer os medos. Como vencer o medo? Sendo implacável, sendo ali decisivo, buscando orientação. A gente buscando conselhos, né? Aqui, depois eu quero até falar sobre esse livro, é um livro que fala sobre o seu dinheiro. Um dos pontos que fala aqui é sobre o conselho. Se eu converso com Nirlânia e ela tem conhecimento sobre a área que ela trabalha, que é diferente da área que eu trabalho, é óbvio que ela vai ter conselhos maravilhosos para mim. Se você conversar comigo sobre a minha área, de repente eu vou agregar na sua vida. Então a gente precisa buscar conselhos. E muitas vezes os conselhos trazem segurança. Mas eu conheço também empreendedores, pessoas que foram fadados ao fracasso no comércio porque não buscaram conselho. Não, e aí ficaram meio que à deriva, meio que soltos. Não se prepararam e aí a crise engoliu. Mas é possível sim. Em meio à crise, eu costumo dizer que, principalmente aquele que está em Cristo, quando você está em Cristo, você está em crise, passa por a crise, mas você vive Cristo, vive a direção dele. O seu leme não está solto, você tem um norte, você tem uma direção, você tem um caminho, sabe? Tem uma rota a seguir. Por quê? Porque o direcionamento dos conselhos bíblicos, principalmente, são riquíssimos. Sim. E eu não estou falando aqui, Nirlânia, não é de fé não, viu? Não é só, se eu acredito ou não. É tipo, se você pegar o livro de Provérbios e começar a ler, não precisa nem acreditar. Só em ler você já vai ter um desenvolvimento pessoal muito grande, né? Em todas as áreas. E eu acredito que seja isso, né? Muito bem, Clébia. Olha aí, empreendedor, você que nos acompanha, nosso podcast do Zero Empreendedorismo. Estamos aqui hoje com Clébia Lacerda. Ela que está psicóloga, ela que está em busca de cuidar de você. Pessoas que precisam, que decidem olhar para si mesma. Porque a diferença, Clébia, está em ter a coragem de olhar para você mesmo. Sim. Porque empreender sobre olhar. Olhar para você primeiro, como o primeiro negócio é você. E tem que estar muito bem conectado, né? Sim, Clébia. Tomar decisão é coragem, mas também é investimento. Ela que trouxe um livro ali fantástico, que é o Seu Dinheiro. Porque o dinheiro, Clébia, ele pode ser um grande catalisador de investimento, mas também pode ser um fator paralisador. É a forma como você olha. E trazendo para Salomão, ele nos diz que ao investir, invista em conhecimento. Invista em sabedoria. Né? E esse livro, ele fala assim, olha, que o seu dinheiro, um guia bíblico para ganhar, gastar, economizar, sim, investir, contribuir e livrar-se das dívidas. Então, esse livro não é um livro qualquer, não é
é um guia mesmo. Sim. É um guia, porque quando você aprende a investir, e aí vem a segunda parte, né, ali quando eu fui para Londres, comecei a trabalhar, e aí veio o investimento. E nesse investimento, eu aprendi muito com meu esposo. Por quê? Porque aí veio novos modelos familiares, né? O meu modelo familiar era um, o dele outro, então agregou na minha vida, né? Eu vinha meu pai muito empreendedor, muito do comércio, o pai dele também, só que com outras narrativas, eram mais desbravadores, era de sair, eu ouvia a minha sogra falar assim, quando um dos mais novos, né, está desempregado, vai para o Japão, vai para naquela época, né? Então eu falava assim, nossa, jamais meus pais falariam isso. Eu achava, né? A minha mãe, o meu pai até poderia, mas minha mãe era mais ali segura. Então, e o meu esposo sempre foi de empreender desde cedo também. Então, Nilânia, eu aprendi com ele a valorizar o pouco no comércio, na vida. Quando você está empreendendo, você precisa valorizar o pouco. Porque muitas vezes você não chega no muito porque você não plantou as poucas sementes. Sim. Não multiplica. Não tem como. É a lei da semeadura. Só nasce se você planta. Se você não plantar porque é pouco, é o pouco conhecimento, eu sei tão pouco. Por que eu vou derramar? Derrame, entregue, Isso. né? É sobre entregar. Perfeito, Kleber. Quanta sabedoria. Quem não é fiel num pouco também não é fiel no muito. Não é Isso é fiel. fato, não é? Kleber, me trouxe agora um insight de uma história de dois lobos. O lobo, animal, aquele que vive apenas pela sobrevivência. É o lobo que é sustentado por comida e por reprodução. O outro lobo é aquele que não se contenta com o que tem. Ele busca mais. Ele entende que o papel dele não é apenas alimentar e reproduzir, mas tornar-se divino. Assumir o seu papel como um ser iluminado. Ele busca se desenvolver, ele busca capacitar, ele busca o crescimento interior e também o exterior. Todos nós temos esse lobo dentro da gente. O lobo divino e o lobo animal. O animal que foge, o animal que quer apenas se reproduzir e o animal que quer continuar crescendo, se desenvolvendo. E você, empreendedor, nesse momento de reflexão, qual é o lobo que você está investindo? É o lobo da sobrevivência, que vive apenas para sobreviver e está tudo certo? Cada um com suas escolhas. Ou o lobo do desenvolvimento, do divino, do sagrado, que sabe que ele veio muito mais, mas ele investe, ele busca. E um dos pontos é investir em autoconhecimento, mentoria, Clébia, assim, andar em grupos com pessoas com mindset fora da curva, andar com ambientes, com ecossistema que pessoas que falam sobre negócio, que o empreendedor tem que andar com quem fala de negócio. A mentalidade empreendedora tem que estar sempre implacável. Algo mais. Agradeço pelo que eu tenho, mas eu faço mais. Eu plantei uma semente hoje, mas amanhã eu vou plantar mais uma. E aí, eu trago como essa reflexão. Qual é a narrativa que você está reproduzindo para o teu cliente? Aquele discurso, Kleber, que o meu cliente não compra de mim, o meu cliente compra do meu colega que é mais barato. Essa narrativa vai sustentar até quando? Ou você decide fazer diferente? Eu tenho um produto bom. Eu tenho o melhor serviço. E se eu não estou vendendo, é porque tem algo em mim que está desalinhado. E eu decido alinhar agora. Porque foi essa conversa que eu tive de manhã com a empreendedora. Sim. Ela foi até a sala para regularizar o MEI. Ela trouxe várias dores do processo dela. Não tinha pago o boleto, ok. Isso tá bom. É olhar para frente. O que passou, passou. O passado a gente não muda. É agora. O que eu decidi fazer agora? E aí eu fui para o aluguel. Quanto é esse aluguel? X está pesado para mim. O aluguel está pesado para você? Ou você não está dando conta agora de criar novas possibilidades de fazer receita? Porque não é só o aluguel.
É sobre o que eu faço com a energia ali. Sim. Então, eu posso pagar aluguel de R$ 100, de R$ 1.000. É a força que eu coloco. Porque a força não está no externo. Está em mim. Está na você. Então, cada vez mais, Kleber, que eu tenho estudado empreendedores, eu tenho buscado analisar, mas chego à conclusão de que se as pessoas não estão prosperando, é porque elas estão desalinhadas. Tem algo aí? Falta de Pode alinhar. pessoal, Isso. O que você diz para esse empreendedor? né? E aí entra 3 áreas cruciais, Sim. muito importantes. Quando você fala de estar sem estar fora de alinhamento, né? A necessidade desse alinhamento, é, eu, eu acho muito interessante, Melanie, o ser humano, a pessoa, entender que ele é corpo, alma e espírito. E quando a gente compreende isso, e aí a gente busca esse alinhamento de corpo, alma e espírito, é muito mais fácil para você projetar para a vida, para você fazer acontecer. Por quê? A falta de alinhamento ou de posicionamento em uma determinada área da sua vida não está só. Uma é linkada na outra. E é esse link, um exemplo, nós somos corpo, alma e espírito, e o corpo não anda por aí só. A alma também não anda só, o espírito também não. Mas a gente, nesse ser triuno que somos, temos a necessidade de termos alinhado esse autocuidado, né? Essa busca por esse conhecimento pessoal sobre o seu corpo, sobre sua alimentação, sobre exercício físico, sobre água, hidratação, tudo que você pode fazer a respeito do seu corpo. Tem a questão almática, desejos, vontades, realizações, conquistas, uma meditação, um yoga, para estar buscando esse alinhamento aqui, almático. E o espírito? Busca ter uma rotina espiritual. Por quê? Isso não fará com que você seja melhor que ninguém, porque todos nós somos triunos. Mas isso te dará um equilíbrio maior da vida. Um equilíbrio maior nos seus negócios, na sua empresa, na sua casa, que também não deixa de ser uma empresa, né? Eu costumo dizer para o meu filho que o empreendedor majoritário na minha casa é meu esposo. E ali, eu sou adjutora, né? Estou ali lado a lado. E ele é o nosso príncipe que está em aprendizagem. Né? Aí, se você olhar a carteira dele, às vezes tem mais dinheiro que a minha. Mas está tudo bem, é porque ele está empreendendo melhor. Eu estou brincando, mas é necessário a gente fazer isso. É necessário a gente ensinar. Porque, Nirlane, a gente não aprendeu isso. Eu não aprendi na escola. Eu aprendi na escola da vida. Sim. Né? Mas na escola a gente não aprende. Então, os pais que têm essa oportunidade, é bom. Olha, já voltando lá para a família, não tem como não voltar. Sim. Porque a empresa, ela é familiar. Você, quando um empresário, uma empresária tá aí, né, no comércio ou em qualquer área da sua vida, ele nunca está só. Né? A gente precisa de pessoas. E essas pessoas que chegam até nós, que nós nos conectamos a elas, quando nós estamos equilibrados emocionalmente falando, né, interligados ali, corpo, alma e espírito, é bem mais fácil de acessarmos. É bem mais fácil acessar o outro quando eu olho para o outro e falo bom dia. É bem mais fácil acessar o outro quando eu olho para o outro e falo, qual é o seu nome? Meu nome é Clébia. Né? Então, isso quebra barreiras. Isso gera pontes. Mas um celular, muitas vezes, cria muros. Eu chego na empresa, eu chego numa loja, você está lá com o celular, ou seja, você está falando, eu não quero conversar com você. Né? E aí? Como é que você vai vender o seu produto? Primeiro, você precisa vender, né, sua imagem. E às vezes não é só essa imagem física, não. É essa almática mesmo. Eu acredito que é sobre isso. Empreendedor, que
noite, viu? Que noite! Estou estando aqui com Kleber Lacerda, aprendendo sobre os desafios empreendedor. Familiar, pessoal, alinhamento, desalinhamento, né, É. Kleber? Kleber, querida, na sua caminhada enquanto empreendedora, qual foi o conselho que você ouviu de alguém, né? Estamos falando de conselho, Sim. que marcou sua vida? Nirlânia, eu falei né, Sim, que foi esse do meu pai, de sim. olhar, observar qual era a necessidade do outro. E eu acredito que isso é um ponto muito interessante, que eu sempre trouxe, sabe, na minha jornada. Quando eu decidi deixar o técnico de enfermagem, cursar psicologia, foi olhando para esse lado. Eu pensava, qual é a necessidade do momento? Quando eu fiz o técnico de enfermagem, era uma necessidade muito grande, sabe? Estava afunilando, estava terminando o auxiliar de enfermagem, os técnicos estavam sendo contratados, então era uma oportunidade de emprego para o momento. E aí eu sempre venho buscando para minha vida. Hoje, nos meus atendimentos, eu observo às vezes que falta um pouco de psicanálise. Eu falei, não, vou me capacitar agora, como psicanalista também, né? E porque a gente sempre precisa olhar para a necessidade do outro, como atingir, como alcançar, como sanar a dor do outro. Porque buscando sanar a dor do outro, quando eu estou com total equilíbrio aqui, corpo, alma e espírito, quando eu estou equilibrado, eu tenho mais oportunidade de sanar a dor do outro quando eu conheço qual é essa dor, qual é essa necessidade. Então foi esse conselho que eu ganhei, que eu recebi do meu pai. E o outro conselho, Nilânia, foi esse. Não foi bem um sim. conselho, mas são palavras do meu esposo que ele, ele sempre fala isso. Olha, a gente começa do pequeno, a gente começa do pouco, a gente investe com o pouco que tem, né? Então, nós começamos a investir em construção, não foi, não, foi do pouco, né? Ele tinha um terreno e só que aí a visão dele já era, não, eu vou construir um imóvel para aluguel. Então ele já colocou os pilares, já, né? Contratou engenheiro, já fez tudo, fez um alicerce bem feito. Então, quando nós começamos a trabalhar já visando isso, então já era o pouco que ele tinha, mas foi um pouco que ele investiu bem investido. Ele fez algo para valer a pena, pensando assim, não, eu vou crescer. Eu Mente vou visionária, mente visionária, canária. Tem que faz né? diferença. Nós vamos crescer. E aí, é isso. E de lá para cá, né? Só crescendo. Graças a Exatamente. Deus, né? Só plantando sementes. É. E, consequentemente, vem o crescimento. Vem os frutos, É. porque eu fico observando, Milânia, hoje ele está voltando mais para sítio, para plantações Sim. de frutas. Aí eu fico observando às vezes. Uma laranja, um pé de laranja, você não vê um pé com um fruto. Não, não, são vários. São vários. Eu falo, meu Deus, coisa linda. É muito lindo. Então nós fomos feitos para isso. Nós fomos projetados para sermos abundantes, para transbordarmos, né? Exatamente, Eu Kleber. acredito sim. Fantástico. Olha, empreendedor, que noite, viu? Que noite espetacular. E você também. É. Você também foi feito assim. Para isso. Estamos caminhando para o nosso término do nosso programa. Mas as pessoas querem se conectar com Klebia. Né? Passa, por favor, seus contatos, Klebia. Então, olha, no 77988 677208. Você vai falar com Kleber Lacerda ou o meu endereço, na Avenida Ilhéus, 2355, no bairro Brasil. E você pode também me encontrar no claspc@gmail.com. Clas com K e psi com 2 Is. Esse é o Instagram. É o meu Instagram. Tem outra rede também, Klebia? Tem outra, Klebia Lacerda. Klebia Lacerda. Psicóloga Klebia Lacerda.
Então, nós temos dois canais no Instagram. Dois canais. Temos também endereço físico, né? Quem Isso. queira passar pelo processo, se olhar. Aí você... E, gente, Nirlânia, Sim. temos, quando eu falo temos, eu e o meu esposo participamos de um ministério que chama Ministério da Família, e que é a Universidade da Família, e é lá que você encontra esse material. Você vai encontrar esse material, o seu dinheiro. Nós ministramos o curso, né, que é Capacitando Pessoas, que é um curso que chama CRAU, é um curso de finanças. É um curso para casais, é um curso maravilhoso. Finanças à luz da Bíblia. Se você vê o quanto a Bíblia traz versículos, nós temos 2.350 versículos que falam sobre dinheiro na Bíblia. Você acredita? 2.000 é muito versículo. Pesquisa na sua casa. E aí, por que será que falava tanto? Porque é algo que a gente lida todos os dias. Então, o Criador, o Senhor dos Senhores, o dono do universo, aquele que formou, ele se preocupou com isso. Por que, Nirlânia? Se nós pararmos para analisarmos também, o divórcio por questões financeiras tem sido, assim, altíssimo. Você sabe quanto por cento? Eu até trouxe um dado. Tá? Ai, que bom, dado. compartilha aí. Mais de 50%, olha só, mais de 50% dos divórcios é por conta da questão financeira. Mal gerida, né? Mal gerida. E hoje, se a gente... Esse dado não é um dado novo, não. Se você for parar para observar hoje, eu acredito que tem bem mais que isso. Sim. Mal gerido, mal... Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não paramos para aprender. Sim. E a gente precisa aprender. Tem 15 anos que a gente trabalha com esse curso sobre finanças. Se eu tivesse há 25, quando comecei o casamento, já ter tido acesso a esse livro, já ter tido acesso a esse curso, eu acredito que nós estaríamos há anos-luz de desenvolvimento pessoal, financeiro e tudo mais. Mas muitos casais, muitas pessoas estão esperando o carro perder o freio por completo, né? Descer do meio da ladeira e gente, sem se capacitar, sem buscar o conhecimento. E nós precisamos buscar esse conhecimento. E é isso. E tem aí, é de graça, só paga o livro, só paga o material. Clébia, como funciona esse curso? Quem quer participar? Olha, quem quer participar do curso, pode entrar em contato, deixei meu número aí. Sim. E é um curso que, assim, a gente não tem vaga para esse ano, né? Nós estamos com a turma formada, fechada, que é só um grupo com 8 casais. E esse grupo já está fechado para esse ano. Mas, se você quiser, para esse ano, Clébia, eu quero uma coisa de urgência, eu quero aprender mais finanças à luz da Bíblia com mais urgência. Aí tem o curso pago também, que aí você pode vir e fazer. E você vai ser bem-aventurado, viu? E é só entrar em contato. Olha, muito obrigada, Clébia, por essa explicação com sabedoria, essa leveza. Eu disse que seria uma noite leve, com conteúdo, com entrega. Clébia não teve reserva em entregar aqui, porque as pessoas próximas, elas entregam muito mais. Porque quanto mais nós plantamos sementes, mais recebemos. Então, a você que está empreendendo, deixa aqui como reflexão como tem sido sua relação com o dinheiro, como está a sua relação com as emoções, como está a sua relação com o seu desenvolvimento pessoal, empresarial, familiar, e como está a sua narrativa empreendedora. O que é que você está narrando para você e para o seu próprio cliente. Deixo com você essa reflexão. Agradeço a cada um pela participação. Sucesso e até o próximo encontro. Tchau. E desfrute no caminho. Desfrute no caminho. Muito bem, Não Clébia. espera na linha de chegada. É hoje. Agora. Parabéns, Clébia. Sucesso e até o próximo encontro. Beijos.